E já dizia o escritor aos Hebreus, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Ó, só até rimou, né? Já posso fazer rap já. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Edificando. Eu sou o Cleiton Amário e agradeço muito a você que tem assistido a esses vídeos. A nossa intenção aqui, como eu sempre digo, é trazer mensagens simples, mas que venham edificar a sua vida, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero tratar com vocês um assunto muito interessante, muito bacana. Alguns dias atrás eu postei um vídeo com o tema Por que Deus não responde às nossas orações? E nesse vídeo eu falei sobre Eclesiastes no capítulo 3, onde diz que para tudo tem o seu tempo, para tudo tem o seu momento certo. Deus ele vai fazer as coisas no momento em que ele achar certo, onde que ele achar melhor para mim e para você. Ele não vai responder às nossas orações no momento em que nós queremos, mas sim no momento em que ele achar que vai de fato nos abençoar. E hoje eu quero falar sobre outra coisa. É claro que não é apenas um motivo. Se você me perguntar, Cleiton, por que Deus não responde às minhas orações? Não é apenas um motivo. Deus não responde a minha e a sua oração apenas por um motivo, mas são uma série de motivos. São vários motivos que faz com que Deus não responda às minhas e às suas orações. Naquele vídeo eu falei sobre o tempo, né? Existe Deus, ele vai responder às nossas orações no momento em que ele achar melhor. Para tudo tem o seu tempo e seu propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Então, para todo o propósito de Deus aqui na Terra existe um tempo. E hoje eu quero falar, querido, sobre algo muito interessante, muito importante e que pode impedir você de ter as suas orações respondidas. É o pecado. O pecado ele é como se ele fosse um muro que faz separação entre nós e Deus. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a Bíblia diz lá na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz assim: infiéis, ou algumas versões diz adúlteros, não sábeis, deixa eu pegar aqui para me ler, para me falar direitinho com vocês. Tiago 4,4 diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Por que Tiago usa essa palavra infiel? Algumas versões diz adúlteros, e se você for procurar no original, no grego, você vai ver que é a palavra moichos, que fala realmente de alguém que quebrou a aliança conjugal. Por que ele usa aliança conjugal, aliança matrimonial, para falar sobre inimizade com Deus? Bom, em toda a Bíblia, Jesus ele é tratado como o noivo, mais especificamente no Novo Testamento, Jesus ele é tratado como noivo, e nós, que somos a igreja, somos chamados de a noiva. Então, ele é o noivo e nós somos a noiva. Obviamente, entre o noivo e a noiva deve haver exclusividade. O noivo ele é exclusivo para a noiva, e a noiva é exclusiva para o noivo, ou pelo menos deveria ser assim, né? Um relacionamento debaixo um relacionamento certo, amando, debaixo dos padrões de Deus é assim. O homem ele é exclusivo para a mulher, o esposo ou a esposa exclusivo para a mulher e vice-versa. Não há espaço para adultério, não há espaço para uma terceira pessoa dentro do relacionamento. E quando o Tiago ele fala aqui, ó, infiéis, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo se torna inimizade com Deus? Ele está usando aí como se ele estivesse falando assim: olha, vocês que são a noiva e Jesus é o noivo, vocês precisam ser exclusivos um do outro. Imagine você dentro de um casamento onde há o noivo e a noiva. E de repente eles deveriam ser exclusivos um para o outro, e de repente um dos dois decide então ter um terceiro relacionamento, um segundo relacionamento, melhor dizendo.
trazer uma terceira pessoa para dentro desse relacionamento. E deveria ser de apenas dois. Deus não permite que haja uma terceira pessoa, porque deve haver essa exclusividade entre o noivo e a noiva. É como se o Tiago ele está dizendo o seguinte: olha, o seu relacionamento com Deus é só você e Deus. A partir do momento que você traz o mundo, traz o pecado para dentro desse relacionamento, você está trazendo uma terceira pessoa, você está deixando de ser exclusivo, você está se tornando uma pessoa infiel ou um adúltero diante de Deus. E isso é muito interessante. Nós precisamos olhar isso com carinho. Quando você e eu, que deveríamos ser exclusivos de Deus, mas nós trazemos uma terceira pessoa para esse relacionamento nosso com Deus, ou seja, o pecado, quando eu e você começamos a flertar com as coisas do mundo, isso a Bíblia nos chama de inimigos de Deus. O pecado ele faz com que você se torne inimigo de Deus. E Deus não vai responder às orações de alguém que vive uma vida em inimizade com Ele. Isso aí você pode ter certeza. Você que vive na prática do pecado constantemente, você que está em pecado, não espere que Deus vá responder às suas orações, porque você está se tornando um inimigo de Deus. Você é um infiel, você é um adúltero, que você não é exclusivo de Deus. Existe uma terceira pessoa, você trouxe o mundo para esse relacionamento que deveria ser somente você e Deus, exclusivos um para o outro. Tiago fala infiel, adúltero. Cuidado, a amizade com o mundo ela se constitui inimizade com Deus. Ou seja, a partir do momento que eu trago o mundo para dentro da minha vida, né, e o mundo aqui representa, né, o pecado, as coisas que a palavra de Deus abomina, as coisas que a palavra de Deus condena, quando eu passo a viver praticando aquilo que Deus não agrada, eu me torno inimigo de Deus. E dessa forma não tem como Deus responder às minhas orações. Então nesse vídeo eu queria mostrar para você que você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados todos os dias. E constantemente a gente tem que crescer em Deus. A Bíblia diz que nós precisamos crescer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que nos impede de ter as nossas orações respondidas. Então você entendeu? O pecado não é a única coisa que impede você de ter as suas orações, mas é uma das coisas. E eu diria que é a coisa principal que faz com que as suas orações elas não sejam respondidas. Então, arrependa-se de seus pecados, mude de vida de fato. Deus ele está pronto, está com os braços abertos para te receber e para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Mas para que isso aconteça, tem que haver um arrependimento no nosso coração. Tem que haver uma mudança. O arrependimento ele é isso, é uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, né? A palavra metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança no nosso interior, onde você passa a viver realmente de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. O pecado faz com que você e eu nos tornemos inimigos de Deus. Então você quer ter as suas orações respondidas? Você quer quer ouvir Deus respondendo às suas orações? Se afaste do pecado, se afaste do mundo, das coisas que entristecem o Espírito Santo. Aí você vai ver a mão de Deus agindo, Deus respondendo às suas orações e Deus fazendo com que você cresça diante dele em nome de Jesus. Então você entendeu? Então pegue essa palavra, tome ela como verdade na sua vida. Cleiton, por que as minhas orações elas não são respondidas? Bom, esse é o segundo motivo. O primeiro é porque Deus ele vai agir conforme Ele quiser, no tempo que Ele achar melhor para você. E o segundo motivo é esse, o pecado, que é como se fosse uma parede que separa você de Deus. Enquanto não houver um genuíno arrependimento no meu coração, eu vou continuar sendo inimigo de Deus. É claro, é forte essa palavra, mas essa é a realidade bíblica. Aqueles que vivem na prática do pecado, eles, de acordo com a palavra de Deus, são inimigos de Deus. Não seja um inimigo de Deus, seja um amigo de Jesus, seja um amigo do Espírito Santo,
se arrependa dos seus pecados e viva para Deus. Beleza? Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Compartilhe, se inscreva no canal. Acha que ele pode abençoar alguém? Compartilhe ele. Comenta aqui o que você acha, qual é a sua opinião. Você concorda comigo? Você não concorda? Comenta aqui embaixo. A nossa intenção é abençoar você e trazer mensagens que vão abençoar a sua vida. Valeu? Um abraço.